Oi, pessoal. Estamos iniciando mais um Contraponto, falando de política. Hoje nós vamos conversar com Adelmo Borges. Adelmo Borges é uma figura com extrema, é muito conhecido em Camaçari, tá entendendo? Todos conhecem ele em Camaçari e ele vai falar um pouquinho sobre o panorama político de Camaçari. A Adelmo tem uma larga experiência, tanto como observador, uma pessoa que sabe fazer leitura, como já teve militância, né? Então é uma figura que tem uma presença intensa no cenário da política de Camaçari, né? E aí nós vamos conversar com ele aqui, ele daqui a pouco já está para a gente bater esse papo aí, falar um pouquinho de política, de Camaçari, de sucessão e de o que mais aparecer aí. Né? Pronto, ele já está aí. Grande Adelmo, esse é o nosso colunista de política de Camaçari, do Camaçari Agora. É o homem que um bocado de gente escreve de política, mas ele escreve de política pura. Ele não tem que ficar, não, falar daquele assunto, não, é de política. Política. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo tranquilo. Estou ouvindo você baixo um pouquinho. Tá? Tudo tranquilo, tudo em paz. Tá melhor agora? Tá ouvindo. Tá, não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá ouvindo, tô ouvindo. Tudo bem, tudo em paz. E aí, Adelmo, você é uma figura que tem uma larga experiência, né? Você conhece política, você já convive com a política, você já teve militância partidária e tudo, então você conhece de dentro, de fora, de ver por dentro, de ver por fora, de observar, de conversar. Até hoje você é uma figura que está sempre conectada com o movimento da política, não só estadual, local, nacional e tudo, mas principalmente Camaçari, não é isso? Aí eu queria saber de você, Adelmo, como é que está esse cenário aí? O que é que você está vendo? Como é que está esse jogo aí de poder em Camaçari? João, se alguém puder responder essa pergunta, é porque tá louco. Porque o cenário... Entendi. Entendeu? O cenário está... Oi, diga. E da maneira como ele está sendo conduzido, inclusive com os elementos que a pandemia coloca em impedimento, está colocando uma situação muito complicada. Eu acho que a maneira como ela está se desenrolando, fatalmente, ela não vai agradar os lados concorrentes. Não vai agradar, não entendi. Não vai agradar? Os lados que estão concorrendo. Certo. Porque você tem uma divisão muito grande, entendeu? Na esfera política. Você tem praticamente um município dividido hoje. Você não sabe bem para que lado está indo o município, se é para um lado ou para o outro. Porque o que acontece? Eu considero que tanto um lado no entanto, o eleitor, ele não tem compreendido dessa maneira. Ele acha que a resposta, a dificuldade de interpretar como natural. Está falhando, Adelmo, o som está falhando. Está falhando, Veja aí agora, solta o fone para ver se é isso. Agora é legal, pronto. Tá, viu? E o eleitor não está sendo conduzido de uma maneira eficaz para raciocinar não pelo interesse comum de um ou outro candidato, mas pelo interesse do município. O que está em jogo não é a eleição de fulano ou de ciclano. É o futuro do município, é o futuro daquelas crianças que estão chegando, é o futuro do trabalhador que está se aproximando do mercado de trabalho, é o futuro da mãe que precisa botar seu filho na escola, e aí dessa escola que ela possa receber realmente uma educação que possa atender os seus interesses intelectuais mais tarde. Entendeu? Então, é esse problema que não está se discutindo. Eu ainda não vi nenhuma proposta colocada às claras sobre
qual seria a condução de cada governo. Mas você é uma figura experiente. Você acha que isso é por acaso ou tem uma lógica, obedece uma regra? Como é que é isso? Rapaz, você bateu na ferida. Isso obedece a uma lógica. O eleitor, ele às vezes peca por inocência, entendeu? Ou então porque ele é levado a raciocinar dessa maneira. Na verdade, tanto um grupo como o outro se conversam. Eles sentam e se conversam e armam o jogo de acordo com os interesses que estão ali. Entendeu? É como você disse no início, para quem já teve convivendo na máquina, sabe que não é esse jogo de cena, de xingamento, de não sei o quê. E são algumas pessoas que são colocadas na rua, orientadas para fazer esse tipo de xingamento. Mas os concorrentes, nada, sentem e conversa. Eu tenho para mim que a ausência de uma proposta mais eficaz me parece que é uma coisa mais planejada. É por isso que ao longo dos últimos 40 ou 50 anos, nós só temos dois grupos comandando a polícia. E o que é que acontece? E qual é o resultado disso, Adelmo? O resultado disso é um prejuízo muito grande. Primeiro pelo seguinte, fere o princípio republicano da democracia. A democracia é uma festa onde as pessoas manifestam sua vontade livre e sem influência. Não é o local para fazer briga, nem fazer disputa de maneira assim aleatória. Por outro lado, ao terminar o pleito, ou seja, ao terminar o dia da eleição, quem vencer senta na cadeira e não respeita nenhum ditame daquilo que foi proposto na campanha. A prova disso é que a maioria dos governos que passaram da prefeitura fez uma campanha com uma proposta, anunciando que faria isso, aquilo, e depois leva os 4 anos e não fez nada daquilo que prometeu, e a população também parece que esquece e não cobra também nada daquilo que foi prometido. Essa história, por exemplo, dizer, eu vou resistir em cartório, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é conversa para boi dormir, né? Cartório não está servindo nem para registrar imóvel, né? O pessoal está registrando imóvel, depois não, mas tem um outro cartório também que registrou também, aí a briga vai para a justiça, né? Fica por aí mesmo. Então, Adelmo, qual é a alternativa? Você acha, por exemplo, que porque a política, todo mundo sabe que a política é necessária, é fundamental. A vida das pessoas passa pela política, a vida das pessoas passa pela política, né? E o que é que você acha seu entendimento, o que você acha que falta para que a sociedade, tanto a população que vota como os políticos, entendam isso e que as coisas avancem e melhorem para a cidade, para o Estado e tudo? Bom, desde quando eu me entendo, as pessoas dizem que o voto é uma questão pessoal, o cara deve votar livre, independente de qualquer situação. Ocorre, pô, João. Você não pode exercitar a democracia livre num país de desigualdade. Você tem hoje em Camaçari, antes da pandemia, nós tínhamos 18,4% de pessoas desempregadas. Nós tínhamos, isso antes da pandemia, nós tínhamos uma faixa de 23% da população em miséria absoluta. Depois da pandemia, esses números ainda não saíram, mas com certeza deve ter aumentado muito. Eu lhe pergunto o seguinte, você acha que essas pessoas têm liberdade suficiente para votar livre, sem tomar um saco de cimento, sem tomar uns 50 reais de um, ou tomar 20 de outro, pagar dinheiro para pagar a luz, para tomar um remédio? Não, você acha que essas pessoas têm condição de discernir sobre isso? Não tem. Então é contaminada, a eleição fica contaminada, entendeu? Porque você não está trabalhando com a população de plena igualdade, é uma desigualdade muito grande. Você tem, por exemplo, a renda per capita, é um negócio que você chega a sentir, não sei, o coração chega aperta. Você vê o número de pessoas que ficam fazendo trabalho voluntário, tentando melhorar através do empreendedorismo, através de outras ações, no sentido de melhorar a vida da população.
praticamente não tem apoio nenhum. Entendeu? Atividade esportiva, atividade recreativa, atividade artística, não tem apoio. Então, como é que você pode andar numa cidade onde você não tem muita opção? A não ser aqueles que estejam mais próximos do poder. Não estou falando do poder atual, não. Sempre foi assim. Os 40 anos que foi montado por dois grupos, é uma estratégia bem montada, justamente por isso deu certo e a população termina aceitando. Eu acho que essa desigualdade, ela é proposital. E você acha que essa desigualdade termina, então, alimentando esse processo político que, na verdade, não dá resultado, vamos dizer assim, não dá resultado efetivo ou resultado que deveria dar para a população? Na realidade, ele dá um grande prejuízo ao município. Dá um grande prejuízo ao município. Pelo seguinte, a falta de autonomia do eleitor de cobrar daquele que você votou é muito relativa. Primeiro porque é o seguinte, quando se trata, por exemplo, do vereador, que hoje eu estava observando ali na praça, o vereador fazendo um discurso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. O vereador não faz nada. Quem faz é o executivo. O vereador pede ou indica o executivo para fazer. Isso é enganação, isso é dolo político. O vereador não faz nada. Você vê hoje, por exemplo, no município, muitos vereadores estão fazendo trabalho na área de saúde, conduzindo pessoas para fazer exame, conduzindo para fazer aquilo. Ou seja, substituindo o Estado. Quer dizer, negando aquilo que é um trabalho que devia ter feito direto pelo Estado, pela Prefeitura, né? Não do vereador. Entendeu? E a Prefeitura simplesmente aceita, porque não. É melhor, como se eu estivesse falando mal do prefeito, você fazer o trabalho dele. Entendeu? Na realidade, quando você não tem autonomia do voto, quando você se submete a determinadas regras do jogo que está estabelecido em função da desigualdade, entendeu? Da penúria, da miséria, da irresponsabilidade em alguns casos, entendeu? Então, o que acontece? Você não tem autonomia, o município perde com isso, e aí a situação fica difícil de você dizer, mas como é que conserta? Não tem como fazer. O conserto, primeiro, é você estabelecer um nível de igualdade social, seja ele através da oferta de emprego, através do processo de empreendedorismo sustentando a renda, ou então através de atividade que seja de promoção social para o indivíduo. Se o sujeito não tem promoção social, não tem renda e não tem emprego, ele é um pobre coitado. Agora, Adelmo, essa decisão de melhorar é uma decisão do poder, né? Dos vereadores e do prefeito, né? E parece que, então, essa decisão ou essa vontade não vem sendo executada ou não vem sendo colocada em prática, né, essas políticas públicas e tudo, de forma mais eficiente, mais ampla, não é isso? Parece que isso também é aí a população tem dificuldade por escola, por uma série de fatores que a gente já sabe, mas a elite, né, que governa, né, que deveria ter esse olho, né, essa preocupação maior, não é isso? Ela tem esse olho, essa preocupação maior quando chega período de eleição. Quando chega período de eleição, ela tem essa preocupação. Na realidade, João, o que acontece é o seguinte, o centro da questão é a desigualdade. É a dependência que as pessoas têm para se manter. Esse é o centro da questão. A outra questão que a gente precisa observar é o seguinte, é a maneira como o pleito se desenvolve. Entendeu? A maneira como o pleito se desenvolve. Por exemplo, se você for observar, nos últimos 4 ou 5 legislaturas na Câmara de Vereadores, a oposição não votava contra as atividades do Executivo. Ora, se você é oposição, você tem que debater as questões e se posicionar como oposição. Quem ganha o governo, governa. Quem perde, faz a oposição. E aí o debate se dá justamente no contraponto. Né? Se dá justamente aí. Mas você não vê debate da oposição, você vê jogo de cena. Porque, por exemplo, me diga, nesse período agora, quais
foram os projetos que o atual prefeito, que não passou por unanimidade? Sinal de que os projetos devem ser para a oposição também muito bons, né? Sem retoques, né? É daí que você viu aquilo que aconteceu na outra legislatura, né? E hoje as redes sociais ficam republicando aquela questão que teve das pessoas que estão, inclusive, inabilitadas a concorrer novamente, né? Exatamente. Adelmo, mas você, voltando, insistindo nessa coisa, então você acha que essa responsabilidade, quer dizer, os políticos, as pessoas os que estão no poder, deveria ter um pouco mais de uma visão mais ampla, não é isso? Uma visão social, uma visão mais da necessidade da cidade para que pudesse melhorar essas condições dessas pessoas e até ajudar essas pessoas a saírem dessa dificuldade e entenderem lá na frente que o voto dela não precisa estar atrelado a essas questões, vamos dizer assim, menores, né? João, você repara o seguinte, quando você vota no vereador, você está dando a ele a possibilidade dele lhe representar. Quando você vota no prefeito, você está dando a ele a possibilidade dele representar os seus interesses, no executivo e no legislativo. Só que ocorre o seguinte, quando o executivo toma posse, ou o legislativo toma posse, ele esquece que representa. Ele representa a partir dali os interesses políticos e interesses pessoais dele próprio. Entendeu? Então, isso é o quê? Isso, para mim, é uma fraude política, porque se eu fui eleito para representar os interesses de uma população, eu não posso abdicar disso, porque senão eu estou fugindo da minha responsabilidade. Isso era caso para perder o mandato. Entendeu? Outra questão é que quando eu voto, talvez até inconsciente, através de uma proposta que foi colocada, que eles chamam de programa de governo, que não tem nada de programa, aí o que acontece? Depois o cara não cumpre nada daquilo e fica por isso mesmo. Não, ele devia responder o processo, porque não cumpriu aquilo que ele prometeu. Isso é uma fraude política. Entendeu? Isso o Ministério Público devia considerar como fraude política. O cara promete uma coisa. Eu voto nele confiando que ele vai fazer aquilo, que aquilo realmente atende às minhas expectativas. E o cara não cumpre, é uma fraude política. Entendeu? Então, a questão maior é isso, é que as pessoas não entenderam que o vereador e o executivo, ele está lá para representar os interesses do povo que votou nele. E no momento que ele assume, não é só do povo que votou nele, não, é de toda a população. Ele representa ali o conjunto da sociedade. Ele não é autônomo, ele não é dono daquilo. Ele apenas tem que defender os interesses de uma sociedade. E no dia que ele tomar consciência disso, tanto aqueles que exercem o poder público, tanto aqueles que delegam a eles o exercício do poder público, eu acho que a coisa melhora muito. Agora, isso é um exercício de educação política muito bom. Agora Delmo, tem remédio isso? Rapaz, tem remédio. É para o seguinte, você precisa desmantelar, às vezes, algumas escritas que é muito ruim. Você vê no Brasil uma coisa interessante. Vou falar agora de Brasil para depois chegar até aqui, né? É para o seguinte, aparecem os donos dos caciques políticos. Então, por exemplo, o que é que aconteceu no Brasil? Tinha o PSDB, através de Fernando Henrique, praticamente eram os donos que precisavam fazer e se manteve por muito tempo. Não é? Só que eles esqueceram uma coisa, que eles não conseguiram. Eles estabeleceram seguidores daquela seguidores. Aí o que é que ocorre? Num determinado momento, faltou o nome para colocar para eleger, porque eles já não podiam mais, porque a legislação todas as vezes pode ser candidato. E aí faltou o nome, justamente aí houve a mudança. Aí você vê no período de Lula. Lula o que é que fez? Governou, mas ele era mais do que o partido, ele era dono do partido. Aí o que é que acontece? Não fez também um nome capaz de sucedê-lo com eficiência. Botou Dilma não era a mesma coisa de Lula, porque era, queira ou não queira,
população ficava comparando o tempo todo, entendeu? E achava diferente, deu no que deu, entendeu? Aí você veio que aqui em Camaçari tem a mesma coisa. Por exemplo, você teve um período em que o nosso ex-prefeito da Tude, ele chegou a ter quase 85% da preferência da população. Agora, o problema é o seguinte, é que ele concentrou demais e aí não fez sucessor, porque ele só tinha... O que era que ele ia botar? Ele só regava o nome dele, ele só molhava a plantinha do nome dele. Aí na hora de mudar, cadê? Não tinha nome. Aconteceu os nomes que ele botou, que foram o quê? Um festival de desastre. Mas essa... Só para concluir aqui, João. Não, claro. O que aconteceu com Caetano? Caetano chegou lá, concentrou demais, cometeu o mesmo erro de concentrar, concentrou, e na hora hoje não tem nome. Não tem nome para substituir ele. É isso que ele falar, é o autorregador, né? Só se regando. Rega o tempo todo, e aí, só que ele esquece que a política ela tem o seu ciclo. Se você não cria e oxigena esse ciclo, fatalmente você vai o quê? Vai tornar lá na frente. Entendeu? Então, ou você cria um grupo homogêneo, onde você possa debater, discutir, criar um conceito de grupo, um conceito partidário, um conceito de ideias. Aí sim, você consegue criar uma atmosfera não só democrática, como também possível de você manter um projeto a longo prazo. Entendeu? Se não fizer isso, não tem projeto a longo prazo. Mas o conceito... quando você fala conceito de grupo, o conceito, ele casa, ele consegue se juntar, por exemplo, com o interesse, porque aí essas lideranças, elas estão sempre preocupadas com elas. Então, essa coisa de conceito de grupo, eles têm um conceito diferente, até um limite, né? Não é uma coisa de sucessão, tem que ser eu, sempre eu. E aí, é como você está falando, ele termina correndo o mesmo erro. Né? Isso foi o que aconteceu com o ex-prefeito Caetano, né? Aconteceu também com Tude, e com todos os outros que já sucederam aí o atual prefeito, não é isso? Que é essa coisa de formar grupo e não definir um sucessor, né? Não definir uma figura que vá, né? Porque o problema é o seguinte, o poder, ao assumir o poder, eles conceberam que podia brincar de Deus. Ou seja, ele é o dono e acabou. As pessoas que tem aqui não é para debater comigo, nem para discutir, não. É para justamente receber minhas orientações e vamos para adiante. Espera aí, todo ser humano é possível de erro. Quem não ouve, a tendência de errar é muito maior. Quer dizer, política não se faz sozinha. A própria etimologia da palavra é muito clara com relação à maneira de se conduzir politicamente. Então, se você não cria uma atmosfera de grupo, claro, pode ter o quê? Uma liderança natural, não uma liderança imposta. Uma liderança onde você determina, onde você cria. Não dá para você indicar o presidente do partido, indicar os candidatos a vereadores, indicar o candidato ao executivo, indicar com quem vai fazer acordo, com quem não vai. Não dá. É muito para uma pessoa só, é muito para você conseguir coordenar toda essa atmosfera, entendeu? É muito complicado. Ou você tem um grupo, entendeu, que pensa mais ou menos da mesma forma e que tem a liberdade, por exemplo, plano, isso aqui não vai dar, vamos discutir melhor isso aqui, quer dizer, vamos qualificar melhor o debate, vamos melhorar as relações. Aí sim, você tem o quê? Um processo democrático que fortalece o conjunto das pessoas. E é o quê? Uma corresponsabilidade daqueles que estão debatendo o assunto. Não havendo isso, claro que ele pode até durar um pouco, mas ele vai cair ali na frente. Porque está sempre... A primeira discórdia acontece dentro do próprio grupo. Ô Adelmo, você está fazendo uma colocação e, por exemplo, é uma queixa, né? Uma queixa que as pessoas falam muito, que é, por exemplo, essa situação do ex-prefeito Caetano, que, por exemplo, ele impôs, todo mundo sabe disso, isso não é uma novidade, né? A candidata,
né, a esposa dele como candidata a prefeita, que teve uma série de problemas. Parece que, por gravidades, conseguiu se entender e aceitar a candidata como a candidata do partido, mas parece que isso gerou uma série de rachaduras, fissuras, que talvez estejam dificultando. Como é que você vê essa questão específica no caso? Isso é para a gente tentar chamar para local mais. A minha observação, de ter conversado com algumas pessoas, é que o silêncio é muito perigoso. Eu não sei se há aceitação tranquila. As pessoas com quem eu tenho conversado, principalmente aqueles que provavelmente seriam potencialmente os candidatos a ser indicados e que não foram preteridos, essas pessoas você não vê na rua fazendo nenhum esforço no sentido de fazer com que as pessoas, entendeu? Consiga, como é que diz? Angariar votos para candidato que você tem. Outras pessoas que você observa na rua é que vota ainda na candidata por uma questão muito mais de afinidade de partido. O PT, ele tem essa história. O cara que é petista, ele é petista. Independente de qualquer situação, ele quebra pau, mas ele é petista. Entendeu? Tem alguns que o desvio, né? É natural, esse desvio é um problema mais de caráter de você, mas o petista tem essa característica. Ocorre o seguinte, que essa arrumação, como está sendo feita, afastou muito os outros partidos de esquerda. Eu não consegui entender até agora, por exemplo, por que o PCdoB até hoje não arriscou botar seu candidato, a não ser aquela ocasião em que a professora Jair saiu candidata, mas foi uma situação muito atípica. Se é que poderia dizer que ela é do PCdoB, né? Atípica. Ela não é orgânica, né? Claro, o PCdoB aceita com facilidade essas imposições. O pessoal internamente, entendeu? Diz que aceita, mas se você for olhar, eles não aceitam, entendeu? Você vai ver uma coisa interessante. Olha, essas pesquisas que saiu ontem, eu estava observando. Hoje, ela tem alguns problemas, né? Claro, eu sou daqueles que acreditam em pesquisa. Eu acredito em pesquisa porque eu acredito em ciência. Entendeu? Mas se você for observar, a pesquisa tem negócio. Primeiro que a publicação que foi dada não bota o número do registro que ela foi feita no tribunal. Não tem o número. Segundo, você não tem, entendeu? A margem de erro. Não foi especificada a margem de erro. Terceiro, você não tem os votos brancos e nulos. Aqueles indecisos, não tem aqueles que não votam em ninguém. Quer dizer, ali eles devem ter contabilizado, entendeu? Os números absolutos. Ou seja, só em quem disse alguma coisa. Por exemplo, aqui na minha casa, a pesquisa chegou aqui. Recebemos o telefonema onde o cidadão fez as perguntas dele. Entendeu? Agora, eu acho um negócio muito apressado. Essa telefonema chegou aqui em casa por volta das 7 horas da noite. Para você já de manhã já ter o resultado da pesquisa, a tabulação muito apressada. Entendeu? Eu acho que a pesquisa, ela se aproxima da realidade que está acontecendo hoje. Mas ela também excede um pouco em termos de quantidade. Eu acho que há um equilíbrio um pouquinho mais próximo do outro. A diferença não é nessa proporção. Eu não acredito que seja. Você tem um palpite? Sobre o quê? Sobre essa diferença? Rapaz, eu acho que a diferença está de 3 para 1. Pelo que eu tenho escutado, a cada 3 pessoas, a cada 3 eleitores, 2 é de um lado, 1 é do outro. Certo. Agora me diga uma coisa, Adelmo. Você falou aí essa coisa das lideranças, dos prefeitos, e os movimentos populares. Que o Camaçari por exemplo, tem um movimento popular muito intenso, ou já teve, né? Esses movimentos não influenciam, não cobram por exemplo, essa construção mais democrática, mais ampla, de um nome que seja mais consensuado, que esteja mais...
Repara, depende do que você chama de movimento popular, de movimento social, ou coisa desse tipo. O que ocorre aqui é o seguinte, você tem em cada bairro de Camaçari, você vai encontrar uma associação. Aí o cara se elege presidente, uma briga nada, tal. Quando chega o período de eleição, a primeira coisa que ele faz, ele puxa o candidato e diz, olha, eu sou presidente lá da associação de tal lugar, assim, 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 e eu tenho lá um controle sobre o pessoal e tal, e eu queria ver como é que eu podia fazer aí para eu poder orientar esse pessoal para votar do lado de cá ou do lado de lá. Quer dizer, na realidade, a reprodução do processo político como ele é feito, ele se reproduz também no movimento comunitário. As entidades de classe já é outra questão. É uma discussão mais elitizada, entendeu? Que envolve uma conversa mais profunda, mas também não representa os interesses que é da população. Na realidade, a população está órfã. Está órfã. Entendeu? Eu observei, por exemplo, teve um período aqui muito ruim, onde a maioria das associações que você tinha aqui, todas elas estavam presas na mão da administração pública. Entendeu? A administração, quando o cara quer fazer uma festa, o cara quer que pague o artista, quer que pague a camisa, quer que pague o transporte e quer que pague a alimentação. Ele está pensando o quê? Que quando o cara faz tudo isso, dá tudo isso, ele se torce aí de graça? Não existe jantar de graça. Não existe jantar de graça. Entendeu? Agora, por que isso, João? Porque eles não têm autonomia. Por que não têm autonomia? Porque está trabalhando com a classe, entendeu? Onde vive desigualdade social. Se houvesse equiparação social, uma promoção social, aí sim, o cara tem autonomia e ele pode fazer as coisas. Mas com desigualdade, não adianta. Não adianta que não vai. Porque antes de ficar com fome e comer, o cara vai preferir comer. Mas aí tem a história também das lideranças, que as lideranças também não saem desse ciclo, né? Mesmo com o discurso... Elas foram forjadas nesse discurso. Entendeu? Você acha, por exemplo, quando você tem uma eleição lá no POC, e o poder público não manda seus parceiros lá para ajudar os candidatos que têm interesse, não é? Claro. Entendeu? Claro que manda. Com certeza. Aquele cara que, por exemplo, que tem interesse, é um vereador, ou tem interesse de uma candidatura à vereança, você acha que ele não vai lá também fazer interferência na coisa? E aí dá tudo nisso, quer dizer, vira um bolo só. A população precisa entender o seguinte: até autonomia. Mas para ter autonomia, ela precisa ter as condições de sobreviver. Sem condições de sobrevivência, ela é dependente, ela é mendiga e vai ficar nesse tempo, na vida do tempo. Quer ver uma coisa? Vamos esperar a eleição que vem agora em outubro. Você já viu as condições que os atuais vereadores que estão pretendendo a reeleição, ou aqueles que estão mais próximos da estrutura governamental, têm uma capacidade de gasto violenta, e os outros que não têm, os novos, não têm nenhuma capacidade? Então como é que você vai botar vereador novo ali? E a regra do jogo é o seguinte: muita gente sabe que a lei proíbe dar presente, tudo, mas está jorrando aí bloco, cimento, camisa, você está jorrando. A pandemia, eu já escrevi isso há algum tempo atrás, a pandemia, ela permitiu a dispensa de licitação, ela permitiu a distribuição de uma série de benefícios, e isso facilitou aos vereadores, aos políticos que têm um poder aquisitivo maior, né? Então, pode distribuir cesta, pode distribuir edição, estou ajudando quem está com fome, né? Então, aí aquela coisa até... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Não foi a pandemia. Existe... Não, a pandemia ajudou. Sempre teve, mas a pandemia deu um... Existe no país uma legislação que fala na situação emergencial. Podia ser uma pandemia ou uma catástrofe qualquer. Nesse caso, foi a pandemia. No caso da emergencial, você pode estabelecer um regime através de decreto de emergência, e essa emergência lhe permite você fazer alguns apoios diretos à população. Então, por exemplo, a merenda escolar, que não está sendo usada pelos alunos,
está sendo dado como tique merenda, que eu acho justíssimo. Pode distribuir cesta básica, você pode dar uma série de outros auxílios, entendeu? Inclusive medicamentos, outras coisas e tal. Só que é o seguinte, em situação normal, no período eleitoral, você não tem esse tipo de oportunidade. Em função da pandemia, pode ser feito isso, mas só é feito isso quem está no executivo. É o executivo que tem autoridade para fazer isso. Só que o executivo também tem seus interesses e tem o interesse daqueles que ele acha que deve ser melhor se eleger ou não. Então, ele pode utilizar isso. Eu costumo dizer que para aqueles prefeitos que pretendem ter a reeleição, esse emergencial foi o maior cabo eleitoral desse ano. Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Agora eu falo a pandemia, ela também os outros, mesmo quem não é governo e que tem poder, também está, né, com mais facilidade, né? Porque você Então, distribuiu uma cesta, fora da pandemia, né? Senão está distribuindo cesta básica, não pode. Mas dentro da pandemia, tipo assim, não, está todo mundo com fome, está desempregado. Aí parece que as pessoas... O candidato a vereador não pode fazer isso. Só quem pode fazer essa distribuição é o Poder Executivo. Não é o prefeito. É o Poder Executivo que dá apoio à população. Agora, a gente sabe que não acontece... Na verdade, o que está acontecendo é isso. Eu achei interessante você colocar isso, porque é um negócio... Tem candidato da oposição que diz lá na Câmara o tempo todo que é oposição e está sendo ajudado pelo governo para poder dar esse tipo de atividade. Não dá para entender um negócio desse? É dengo, né? Dengo, o poder sempre denga, né? É assim que a população diz, né? É um carinho só. Um carinhozinho só, né? O Adelmo, a gente está falando dessa dualidade. Hoje que a Camaçari vive essa disputa entre duas forças. A do ex-prefeito, Luiz Caetano, do PT, e a do atual prefeito, Antônio Alinaldo, do Democratas. Não é isso? Quer dizer, até o governo passado, era retrasado, aliás, era o PT. Aí sai agora... Vem Alinaldo, que está trabalhando para tentar se reeleger e ficar mais 4 anos. É isso? E dentro desse espectro, dessa coisa eleitoral de Camaçari, surgiram algumas candidaturas que pareciam ser alternativas, né? Como, por exemplo, a do educador Sócrates Magno, mas parece que o negócio está meio complicado, não é isso? Repara, a população... ela não está pronta para alternativa. Não está pronta para alternativa. A alternativa, ela podia se dar se ela viesse nos mesmos moldes operantes dos dois grupos hegemônicos. Entendeu? Porque a população, é como eu disse, João, uma população carente, ela não come discurso. Ela come benefício. É a conta de luz que está atrasada, é o bloco para consertar minha casa... Entendeu? É o cimento para consertar minha casa. É todo esse tipo de atividade que ela está o quê? Inclusive, viciada. Ela já se viciou, ela fica esperando 4 anos para poder saber onde é que ela vai pegar o candidato, principalmente candidato a vereador. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, se você chegasse, no caso, por exemplo, você cita o educador Sócrates, entendeu? Uma das coisas, por exemplo, que eu achei estranho foi essa novidade de chamar educador Sócrates e co-prefeito e não vice-prefeito. Por que eu achei isso estranho? Achei isso estranho pelo seguinte, um cara lá embaixo na lama preta, lá embaixo, na lama preta, virou para mim e perguntou o seguinte, educador ou é político? O cara não compreendeu o que é isso. O outro aqui em cima da palheiro me perguntou, que carga é esse de copo feito? Entendeu? Mas não a gente fala a língua do povo, não dá. Senão a gente não se coloca como alternativa. Entendeu? A língua do povo é a língua do povo.
A gente teve a oportunidade de estudar muito pouco, mas não para exibir títulos e não para exibir, entendeu? Performance intelectual. Então, ou a gente compreende a população e joga junto com ela, ou a gente não está capaz de representar. Eu sei que essas coisas não se pede, não se dá, só não se pede. Mas você daria algum conselho, por exemplo, para Sócrates, que está no meio desse fogo cruzado aí e está tentando? Você acha que ainda tem Sócrates ainda tem chance? Como é que você vê esse cenário que está aí desenhado agora? Nós estamos exatamente há 30 dias. É um problema de atitude. Daqui a 30 dias, essa hora, o prefeito já está na rua, ou a prefeita já vai estar na rua festejando, não é isso? Mas você tem experiência e sabe que já se virou eleição em menos de uma semana, quanto mais de 30 dias. Entendeu? Eu acho o seguinte, olha, se você for observar, existem vários grupos de debate político nas redes sociais de Camaçari. Se você for observar, duas coisas são bem notórias. Existem grupos onde 90% das postagens é colocada como de voz e não escrita. Colocado de voz, não escrita. Além disso, se você for olhar, o conteúdo dessas postagens é muito mais uma desqualificação do outro, xingamento, coisa desse tipo assim. Não é um debate de ideias. Ora, duas coisas você pode observar nisso. Ou é um problema de incapacidade de formular, ou é um problema de incapacidade de fazer a escrita, ou é uma incapacidade de pensar. Entendeu? Porque não tem sentido você, por exemplo, tem algumas pessoas aí que criaram grupos, denominaram isso, aquilo, e você vê o que é o tempo todo, tem grupos aí que você chega a 5 mil postagens no dia. Eu já contei aqui, 5 mil postagens. Eu tive a ousadia no outro dia, de 5 mil, eu digo, eu vou ouvir 500. Vou selecionar aqui 500 para ver. Não consegui. Corajoso você, viu? Mas eu queria compreender o que era aquilo. A gente que estuda, e agora que eu tenho tempo, né? Então eu tinha que entender o que era aquilo. Mas, rapaz, você não tira proveito de nada que está escrito ali, porque é xingamento, é desqualificação. Quer dizer, o problema não é a população ficar brigando entre elas de quem é o melhor e quem é o pior, não. Eu acho que o que a gente deve debater é o futuro do município. Entendeu? Se você for observar, nos últimos 40 anos, eu não vejo diferença nenhuma dos governos que passaram. O governo de Tude, o governo de Helder, o governo de Caetano, o governo de Adhemar, do atual, eles são muito semelhantes. Eles estão muito... Não, primeiro, tem um negócio que eu acho interessante. Eles não atacam o cerne da questão do município. Por exemplo, a mobilidade urbana é fundamental para que você possa desenvolver o município. Eu não conheço, entendeu? Como é que está agora, como se arranhou o plano diretor urbano. Mas se você passar no município, então você vê o seguinte, você acha que se concebe que até hoje o município de Guaçari tem uma única entrada e saída? Quando você tem ali, por exemplo, pelo Parque Verde, uma saída que está muito próximo da pista, que não gastaria nem 5 quilômetros. Você teria 2 saídas. Agora você faz um custo violento naquela ponte nova para ampliar o viaduto. Um custo muito elevado, quando você podia fazer alternativa de saída. Porque você continua concentrando o tráfego ali. Entendeu? Você vê a expansão da cidade, não cabe mais você ter um centro de abastecimento no centro da cidade. Entendeu? Não cabe mais você ter uma rodoviária no centro da cidade. Entendeu? Para poder expandir o município, se não fosse os grupos da Açaí e o Atacarejo que puxassem um pouquinho para o lado de cá, aquela área continuaria ali do jeito que está, como está onde era aquele negócio da Volkswagen, está lá à toa, entendeu? Um equipamento daquele que ninguém faz nada. Aqueles edifícios que foram colocados lá, ou seja, a iniciativa privada foi que tomou a iniciativa de abrir o espaço urbano e dar alternativa. Entendeu? Ou seja, as pessoas não... a impressão que eu tenho, e no período que eu estava lá, eu vi algumas coisas desse tipo,
elas não acreditam em planejamento. Elas não acreditam em execução continuada. Elas não acreditam em questões que você possa fazer as etapas e ir concluindo. Eles acreditam o seguinte: asfalto. Sabe por que o asfalto é interessante? Porque é rápido. E faz logo, e o cara, em menos de um mês ou 2 meses, ele está dizendo: minha rua está toda asfaltada. Agora, mestre, andar em asfalto com a barriga vazia, não dá, né, meu? É verdade. Enquanto as pessoas não pensarem em planejar o município, para que o município possa ter resultados e benefícios para a população, principalmente no momento do emprego e renda, no momento em que o cara tem atividade que precisa, e é suficiente para a sua manutenção, ou pelo menos que dê para reduzir a sua setor de dependência, não, se não for por aí, né? O Adelmo, e essa alternativa, você falou em mobilidade urbana aí, né? Porque Camaçari, a sensação que, a experiência que eu tenho de vivenciar Camaçari é que o município, apesar de ser um município rico, né, que tem um faturamento alto, mas ele parece que tem dificuldade de executar políticas como essa mobilidade urbana, né, política cultural, né, as políticas públicas de atendimento, por exemplo, social mesmo, básico, né, de atender a população. Né? A gente vê problemas vários, né, vários e que vem se repetindo governo a governo, entra o outro governo dizendo que vai ser diferente, faz igual, vem o outro também que diz que vai ser diferente e faz igual, às vezes até acentua aquela dificuldade que já tinha, né? Olha, João, repara, eu acho que esse discurso que a gente tem tido visto aí muito, e que é um município rico, tem possibilidade de ter tudo isso, tá? Realmente ele tem uma capacidade de arrecadação um pouco melhor do que os outros municípios. Mas ele consome muito na sua administração. As pessoas entenderam que a administração pública, ela pode ser mais enxuta. Entendeu? A organização administrativa da prefeitura, e se mantém até hoje, interessante que passou o governo tranquilo e se mantém até hoje, ela tem o quê? Ela tem o secretário, os assessores, não tem diretor, não, pode direto para coordenador, entendeu? E em alguns locais tem chefe de seção, fora disso vai direto para o cara executar. Agora, se você for olhar o número de assessores que tem, se você for olhar o número de coordenadores que tem, entendeu? Precisa enxugar mais um pouco essa máquina. Se você não enxugar, você não vai reduzir o custo da máquina, e não reduzindo o custo da máquina, você não vai ter dinheiro para fazer outras coisas. Agora, uma coisa que precisa observar, além dessa reforma, é você ter capacidade, esse ali, e tá certo, tem que atender alguns pleitos políticos, ou seja, algum cargo tem que dar algum político. Você participar da eleição, são pessoas que contribuíram com a liderança. Mas tem que botar a pessoa para pensar. Não pensar a cidade, você não vai fazer nada. Entendeu? O que é a cidade? Você pergunta a algumas pessoas, vem cá falando, você tem uns números da cidade. Por exemplo, eu vi um secretário e não conseguia dizer com clareza qual era o número de habitantes do município. Entendeu? Não tem um mapa onde você possa localizar os problemas. Então, por exemplo, no próprio mapa você possa manchar. Aqui é uma zona de ocupação, aqui é uma zona de expansão urbana, aqui é uma zona que você pode utilizar para fazer um serviço de negócios. Tá? Um zoneamento do município que lhe permita você dar uma organização interna no município e, com isso, você facilitar o sistema de transporte, que é outra questão que precisa ser resolvida. Por exemplo, não sei se você já teve oportunidade, você vai, por exemplo, em Vila de Abrantes. Vila de Abrantes precisa ser dar uma olhada com mais carinho, rapaz. É uma desorganização em termos de espaço urbano e é um negócio violento. Você vai, por exemplo, de Jauá, não sei se você já observou, Jauá tem as características muito parecidas com a Praia do Forte. Por que não utilizar a mesma estrutura que foi utilizada para produzir
empreendedorismo, fazer atendimento ao turista, uma série de equipamentos que poderia dar renda para essa população. Lá deu certo, por que o cara não pode dar certo? Se está, inclusive, até mais perto. Entendeu? Você vai, por exemplo, em Jauá, não, rapaz, esse aí Arembepe. Não, Arembepe não, é cara à frente, é Pujuca. Pujuca que tem as mesmas características. Certo. Eu lhe pergunto o seguinte, por que não acha solução de engenharia para criar uma entrada e uma saída ali em Jauá? É uma entrada e uma saída única, engarrafamento que... As pessoas desistem até de ir lá, entendeu? Arembepe, por que não explorar, entendeu? Aqueles elementos característicos de Arembepe. Por exemplo, esqueceram que ali foi que teve o grande festival hippie. Esqueceram. As administrações mais novas, de Caetano para cá, esqueceu isso. Entendeu? Que poderia dar, entendeu? Um grande rendimento àquela localidade, como eles estão reinventando agora na Europa. Entendeu? Você vai em Berlim agora, eles estão querendo renovar aquela ideia que foi feita basicamente naquela época. Entendeu? Aquilo poderia ser um foco de grandes festivais, de grandes festas, uma série de outras coisas, e Arembepe seria outra coisa. Você aí desce para Pujuca. O que é que tem? O que é que tem que você acha que as pessoas vão ter um emprego e renda? Vai trabalhar onde? Vai fazer o quê? Se não tem nenhum equipamento que permita você se desenvolver. A não ser um pequeno negócio. Já que o pequeno negócio, o pequeno comércio, que está ali criado, de carros, é uma maneira de... Por que então você não ajudar e fomentar aquilo com incentivo fiscal, coisa desse tipo, condicionado a que o cara tenha a empregabilidade, que o cara mantenha o de emprego, entendeu? Quer dizer, você tem que usar o poder público como fomentador, estimulador, entendeu? De oportunidade para o cidadão. Oportunidade de emprego, oportunidade de renda, oportunidade de melhorar a sua vida. No dia que a gente começar com pessoas que pensem, que comecem a alinhar isso, estudar isso melhor, trazer resultados, eu acho que é aquilo que vai ficar. Mas parece que planejamento não é o forte dos governos, né? Nenhum governo centralizador gosta de planejamento, porque ele acha que planejamento é coisa de tecnocracia, entendeu? E, às vezes, tem um grande problema que eu até, quando eu estou conversando, às vezes, eu estou dando risada. É que ele também não entende o que está escrito. O grande problema é você explicar a quem não entende o que é que está ali no planejamento. Porque, repare, você quando faz um plano, você faz um cenário para se estabelecer no futuro. Se o cara não tem capacidade de assimilação, não tem capacidade de abstração e não tem capacidade de enxergar além do seu nariz, ele não vai entender aquilo. Ele vai dizer que aquilo... Mas cabe o poder público explicar, né, Adelmo? O poder público tem que ser eficiente para explicar. Eu estou falando o seguinte, é na hora que o técnico vai levar para o executivo. O executivo sim, certo. Entendi. O executivo é que não entende. Entendi. O executivo acredita no que está na cabeça dele, naquela de autodidata. A maioria dos executivos que passaram aqui, primeiro é o seguinte, eu tenho uma coisa que para mim é fundamental. Nenhum deles são gestores. Nenhum. Todos eles são políticos. Entendeu? E por não ser gestores, entendeu? Eles são autodidatas. Ele vai mais pelo caminho mais fácil. Pelo aquilo que dá resultado político e que mantém ele no cargo. Só isso. O dia que a gente tiver um gestor, ou pelo menos tiver um político com sensibilidade para observar aqueles que podem fazer o traçado científico da questão, melhora muito. Adelmo, a gente está com o tempo já apertadinho, já, acho que a gente ainda tem 5 minutos mais ou menos. Eu queria que você falasse, por exemplo, nós temos uma mulher candidata a prefeita e 4 mulheres candidatas a vice, né? Como é que você está observando isso? Você acha que isso é algum indício ou não é? Como é que você vê essa...
repara, isso é mais uma questão estratégica e também legal. No caso, por exemplo, da Câmara de Vereadores, a legislação obriga que 30% seja de mulheres. Então, é obrigado a ter. No caso das candidatas a vice e também da candidata a prefeita, é um negócio estratégico pelo seguinte, porque todo mundo sabe que 51,4% dos eleitores de Camaçari é de mulher. Entendeu? Então tenta atingir esse público. Só que tem um detalhe que as pessoas não perceberam. Sociologicamente, Camaçari é uma cidade machista. Até aquelas mulheres, entendeu, que poderiam votar na mulher, e a maioria delas, quando você vai fora do centro da cidade, você encontra ela como chefe de família, ela tem uma atitude muito mais machista do que se tivesse o marido em casa. Talvez o marido lavasse os pratos e ela não. Entendeu? Então, é um município que tem característica machista. E a estratégia que foi colocada aí, ela foi colocada como oportunismo, e o oportunismo não é razão para você conduzir essa questão. Por quê? Porque você tem que saber se a mulher, ela vota em mulher. No município você pode observar. Mulher não vota em mulher. É uma questão, tá entendendo? Eu sei, mas isso aí dá um pano para manga, porque as mulheres dizem que não, dizem que sim, e é uma confusão. O resultado do dia 15, aí você acha a sua resposta. E você vai saber se eu sou razão ou você está sem razão. Eu já estou observando isso. Porque a lei diz que é 30% de gênero. Pode ser 30% de homem e 70% de mulher, ou 70% de mulher por partido e 30% de homem. Mas o desenho que está hoje, por exemplo, hoje a Câmara não tem nenhuma representante mulher. Se tinha, era a Fafá, que era suplente, que deixou. Não tem. Né? Então, a perspectiva... Quando teve muito, teve 3. Quando teve muito, ao longo da história de Camaçari, a única oportunidade que teve, a maioria foi dele. Depois você passou para 2 e depois foi para 1 e agora acabou. Entendeu? Mas é por uma questão histórica, viu? Você tem uma forma de comportamento e você tem muitas mulheres que elas não. E outra coisa, não, então o som tá... Talvez você não tenha muita oportunidade de estar na rua vagabundando como eu faço. A mulher manda, rapaz. Camaçari manda. Quem manda na casa é as mulheres. Entendeu? Eu vejo muita gente baixar a cabeça. Então, esse é um sentimento machista. O Adel, você arriscaria um palpite para os 2 nomes que vão para a disputa, que você acha que o prefeito, o gestor a partir de janeiro de 2021, quem seriam os 2 nomes nessa disputa? Você arriscaria? Ou você acha que está tudo aberto ainda? Eu acho que está aberto. Você pode ter novidade ainda no quadro. Pode ter ainda. É muito arriscado você achar que esse jogo entre 2 grupos, ele vai se sustentar muito tempo. Eu acho que na reta final, esses números se alteram e alteram muito. Entendeu? Altera e altera muito. Mas você vê algum sinal, quando você fala desses 2 grupos, né, o grupo do atual prefeito e o grupo do ex-prefeito, né? Você acha que você vê algum sinal de um terceiro grupo entrar nisso e desmontar isso? Você está vendo sinal? Não é isso não. Não é esse sinal não. Eu acho o seguinte, o município de Camaçari, ele guarda muita surpresa. Os números estão sendo apresentados, mas eles não estão observando o silêncio que está... Olha, nós temos 15 segundos, viu? Diga. O silêncio que está das pessoas. E esse silêncio é perigoso. Esse é perigoso. E esse perigo do silêncio pode mudar. Ou aproximar a disputa, uma diferença muito menor, ou alavancar um nome novo no cenário.